A ideia de um éter organizador que permeia todo o cosmos é um antigo conceito filosófico que surgiu no Ocidente a partir de 1600 e nessa visão a essência da vida é vista como uma força vital, metafísica. Apesar do reconhecimento pela medicina moderna de que as trocas eletrofísicas são a base da maioria das atividades celulares, pouca atenção foi direcionada para a possível existência de um campo ou de campos totais ou unificados subjacentes ao organismo humano. O conceito do biocampo baseia-se na ideia de que existem muitos campos de energia humanos. Estes incluem os campos eletromagnéticos fisicamente mensuráveis, gerados por todas as células, tecidos e órgãos vivos e pelo corpo como um todo, mas também incluem campos etéricos, campos sutis que emanam dessas unidades pulsantes da vida, bem como dos nossos corpos. As camadas energéticas ou corpos sutis de cada pessoa criam um campo interconectado de energia ao redor do corpo físico, que é mais comumente referido como campo áurico. O campo áurico é um campo bioelétrico de energia que circunda todo o organismo vivo. A diferença entre as visões tradicionais e modernas da força vital é que o campo biológico baseia-se em princípios físicos e pode ser medido, enquanto os conceitos tradicionais permanecem metafísicos. No entanto, existem semelhanças consideráveis entre os conceitos antigos da força vital e o conceito do biocampo, em sua suposição de que uma forma de energia que dá a vida flui por todo o corpo e que a doença surge como resultado de bloqueios, excessos ou irregularidades em seu fluxo. Vários estudos, como por exemplo dos campos morfogenéticos, fornecem evidências que indicam a existência de campos unificados de energia humanos que carregam informações relacionadas a certas doenças e à cura, que são transmitidas pelo campo eletromagnético total e por campos mais sutis subjacentes ao corpo físico. Essas informações são transmitidas por sinais de energia muito pequenos, interagindo diretamente com os campos de energia da vida, o biocampo. Uma visão biofísica da vida tem sido oferecida, onde os sistemas vivos podem ser considerados como sistemas complexos, não lineares, dinâmicos e auto-organizados de fenômenos energéticos e de campo. No nível mais alto de organização, cada forma de vida possui um campo inato biológico ou biocampo, um campo de energia complexo dinâmico envolvido na manutenção da integridade de todo o organismo, regulando as respostas fisiológicas e bioquímicas e que é integral com o desenvolvimento, com a cura e a regeneração do corpo. Um campo, independentemente de sua fonte, pode viajar para o infinito, pode interagir com outros campos e com a matéria pela superposição. Além disso, fenômenos como a ressonância podem ocorrer, envolvendo um acoplamento energético ou oscilação dentro da matéria. Os campos do corpo humano também podem ser influenciados pelos campos dos organismos próximos, como a biosfera, a Terra e o cosmos, especialmente os ritmos geocósmicos. O coração produz uma contração coerente de numerosas células musculares, resultando em atividade elétrica vigorosa. De fato, o coração faz a maior contribuição para o biocampo, para o campo eletromagnético e acústico humano. A atividade do cérebro contribui em menor grau para o biocampo, porque a sua emissão de campos eletromagnéticos é mais fraca que a do coração. O biocampo humano
também pode consistir de outras energias mais sutis do que os campos de energia atualmente conhecidos na física. Esses campos sutis vibram em sua frequência específica que definem a composição espiritual, mental, emocional e física de um indivíduo. A palavra etérica é frequentemente usada como um substituto para o termo corpo sutil. Existem campos etéricos independentes em torno de cada unidade vibratória da vida, como uma célula, uma planta ou uma pessoa, assim como o campo etérico específico que está conectado ao corpo. O termo etérico é derivado da palavra éter, que é considerado um meio que permeia o espaço, transmitindo ondas transversais de energia. As camadas energéticas ou corpos sutis de cada pessoa criam um campo interconectado de energia ao redor do corpo físico, que é mais comumente referido como campo áurico. A ciência tem estado ativamente envolvida em desvendar o mistério da aura desde o início do século XIX. A ideia da aura agindo como um fluido permeável permaneceu consistente ao longo da história. Franz Anton Mesmer sugeriu que ambos os objetos animados e inanimados são carregados com um fluido magnético através do qual os corpos materiais poderiam exercer influência uns sobre os outros, mesmo à distância. O barão Karl von Reichenbach descobriu várias propriedades exclusivas desse campo energético humano, que ele chamava de força ódica, que compartilha propriedades semelhantes ao campo eletromagnético que antes havia sido investigado pelo físico escocês James Clerk Maxwell, um dos pais da eletricidade. Reichenbach descobriu que o campo energético humano possui cores diferentes e descreveu o campo no lado esquerdo do corpo como um polo negativo e o lado direito como um polo positivo. As pesquisas do médico britânico Walter Kellner, pelo ano de 1911, serviram como um elemento adicional ao campo energético humano. Kellner descobriu 3 zonas no campo de energia humano, uma camada escura ao lado da pele, uma camada mais etérea fluindo em um ângulo perpendicular ao corpo e uma camada exterior com contornos de cerca de 15 centímetros de diâmetro. Kellner verificou que as condições desse campo mudam em relação ao estado mental e à saúde de um sujeito. No início dos anos de 1900, Wilhelm Reich ampliou o conhecimento do campo energético humano e de suas qualidades através de estudos e experimentos sobre uma energia universal que ele chamou de energia orgone. Reich observou uma energia pulsando e cercando todos os objetos e seres animados e inanimados. Ele também notou que as áreas de congestionamento poderiam ser desbloqueadas, liberando padrões mentais e emocionais negativos. As suas pesquisas enfatizam as conexões entre as energias sutis e físicas, bem como as energias emocionais e mentais. Cientistas soviéticos do Instituto de Bioinformação na Rússia, liderados por Alexander Stepanovich Popov, puderam medir o campo de energia humano, ou mais especificamente, as biocorrentes manifestadas no corpo energético circundante. Os cientistas puderam descobrir que os organismos vivos emanam vibrações em uma frequência entre 300 e 2.000 nanômetros e que pessoas com um biocampo forte e difundido podem transferir energia com mais sucesso. Essas e outras teorias revelaram que a aura tem um estado fluido ou é fluente, é composta de cores diferentes, portanto frequências, e é permeável e penetrável, tem uma natureza magnética, embora também tenha propriedades eletromagnéticas. Simeon Kirlian desenvolveu um método pelo ano de 1937, conhecido como a fotografia de Kirlian ou a fotografia de alta voltagem, no qual as radiações energéticas de objetos vivos podem ser exibidas. Porém, resultados semelhantes com a eletrofotografia já tinham sido alcançados por Nikola Tesla pelo ano de 1891. A eletrofotografia é um método de fazer impressões fotográficas
ou observações visuais de objetos eletricamente condutivos, usando como fonte de luz a descarga luminosa de corona, que aparece em torno de tais objetos em alta voltagem em um campo elétrico de alta frequência. Alguns efeitos psicoluminescentes aparentes e inexplicáveis, com sujeitos altamente bioenergéticos, puderam ser encontrados em outros experimentos e, em casos especiais, houve correlações aparentes entre a forma e a intensidade das imagens fotográficas de alta voltagem e as condições fisiológicas. Harold Burr, o neurofisiologista americano, descreveu o biocampo como um campo eletrodinâmico que pode variar em saúde e doença. Ele descobriu que o campo eletromagnético associado ao corpo tem potenciais de corrente contínua, fornecendo a direção para os processos morfogenéticos e de crescimento. Ele pôde verificar através de seus experimentos que a intensidade do campo forma uma onda senoidal suave em pessoas saudáveis com uma variação de 2 a 10 mV e que esses campos fornecem um padrão elétrico desordenado em casos de doenças como as mentais, por exemplo, a esquizofrenia. Robert Becker, um pesquisador americano da Universidade de Nova York, pôde verificar que há uma transmissão de informações via campos eletromagnéticos corporais, ou seja, que o padrão de crescimento e desenvolvimento nos organismos vivos está intimamente ligado aos campos eletromagnéticos associados ao sistema nervoso. Becker afirmou que linhas de transmissão, televisão, secadores de cabelo, micro-ondas, o uso da internet sem fio, medidores inteligentes e muitos outros artigos comuns em nosso ambiente têm efeitos de interferência eletromagnética no campo de energia humana. E já que o campo eletromagnético do nosso corpo está associado ao transporte de informações, quando o mecanismo normal é suprimido por interferência eletromagnética externa, podem ocorrer aberrações no crescimento celular. Segundo Becker, o campo eletromagnético associado ao corpo parece ser a expressão direta do campo subjacente mais sutil, frequentemente chamado de padrão etérico, onde o campo eletromagnético fornece uma ligação entre o corpo etérico e o sistema nervoso. O cientista alemão Fritz Albert Popp descobriu uma maneira de medir a atividade energética que ocorre entre cada célula do corpo humano, onde essa atividade não apenas forma uma rede de energia, mas é em si uma rede de comunicação pura. Segundo Popp, esses biofótons são o que ele chama de explosões de energia que viajam pelo cérebro e ao redor do corpo à velocidade da luz. Os biofótons carregam a mensagem precursora que realiza a função bem-sucedida de cada órgão em seu corpo, e este é o software que controla tudo. Rupert Sheldrake sugere que há um campo de energia dentro e ao redor de uma unidade mórfica, a unidade de desenvolvimento físico, que mais tarde se torna um tecido ou órgão que a forma. Todos os organismos vivos, das células às pessoas, que pertencem a um determinado grupo, se sintonizam no campo mórfico e, através da ressonância mórfica, se desenvolvem de acordo com os programas dentro desse campo. Essa teoria retrata o DNA como um receptor de informações dos campos de energia humanos através do corpo sutil que o instrui a agir de certas maneiras. A filosofia de Sheldrake também sustenta que memórias de vidas passadas podem ser transmitidas através do campo de energia mórfica da alma. Essas memórias seriam de natureza não local e, portanto, não ancoradas no cérebro ou em uma vida particular. Segundo Sheldrake, os campos mórficos da atividade mental não estão confinados ao interior de nossas cabeças, mas eles se estendem muito além do nosso cérebro através da intenção e da atenção, assim como os campos que se estendem além dos objetos materiais nos quais estão enraizados. O corpo físico é um corpo de energia
uma vez que toda matéria é, em última análise, composta de energia. Desta forma, os corpos de energia sutil, ou biocampo, se sobrepõem e interpenetram o corpo físico. Da mesma maneira que muitos sinais diferentes de rádio existem em torno de nós no mesmo espaço simultaneamente e podem ser individualmente identificados por uma frequência específica, os corpos de energia sutis sobrepostos, que também são definidos por frequências diferentes, também penetram no mesmo espaço que os nossos corpos físicos. O corpo físico é a forma mais densa de energia que a nossa consciência usa para explorar o seu ambiente e para interagir com os outros. Pela sua forma mais densa, isso significa que os padrões vibracionais do corpo físico são de uma frequência baixa o suficiente para serem vistos pelos olhos, eles estão dentro do espectro da luz visível para serem ouvidos pelos nossos ouvidos por cerca de 30 a 15 mil Hz e para serem experimentados com os sentidos do tato, do paladar e do olfato, que estão dentro da capacidade de frequência do nosso corpo físico. Há muitas oitavas, frequências e vibrações além da capacidade dos nossos sentidos físicos. Além do que podemos ver como luz visível, estão as frequências mais altas de radiação ultravioleta, raio-x e a frequência cósmica. Estamos começando a entender que o que podemos sentir fisicamente é apenas uma pequena porção das energias vibracionais ao nosso redor. E se olharmos dentro dos nossos corpos físicos, em nossos átomos, moléculas e células, novamente encontramos padrões de energia vibrante que tradicionalmente chamamos de matéria. Precisamos nos conscientizar de que o nosso corpo físico é realmente um campo de energia vibratória que se uniu a partir de oitavas menos densas. Mas também precisamos lembrar que, como os campos vibrantes interagem uns com os outros, um campo pode afetar outro campo através do fenômeno da vibração simpática. A exploração de campos de energia humanos inclui o mensurável e o sutil, assim como o universal. Desta forma, descobrimos que todo organismo vivo, de pequeno a grande, emana e é afetado por campos de energia que, em grande parte, criam a base para a própria vida. O campo áurico ou biocampo é influenciado e responde à maneira como vivemos as nossas vidas, de acordo com a sintonia ou com a desafinação dentro de nós mesmos. A maneira como nos conduzimos em nosso dia a dia é uma indicação do que está sendo concebido internamente. Todo pensamento e ação que realizamos tem um efeito direto sobre a conexão mente, corpo e espírito, e estamos constantemente nos envolvendo com diferentes campos de energia através do nosso ambiente e através das nossas interações com as pessoas ao nosso redor. A força do seu biocampo é um reflexo do seu bem-estar. As células de nossos corpos podem ser comparadas a minúsculas baterias e alimentos vivos crus contêm a bioeletricidade essencial necessária para ter um biocampo saudável. A orgonite é um dispositivo que pode ser usado para limpar ou purificar as energias em seu ambiente e pode ajudar a fortalecer o seu biocampo. Ela combina pedaços de metal, pedras naturais e resina e atrai, reúne e acumula a energia vital, também conhecida como a energia orgone. A meditação também é uma maneira de recarregar a sua bateria espiritual e, com a prática regular, você pode experimentar estados alterados de consciência, explorando o espaço interno para harmonizar-se com o seu ambiente externo. Concentre-se também naquilo que lhe traz paz e alegria e faça disso uma rotina diária para condicionar a sua mente a pensar proativamente. 15 minutos antes de dormir e ao acordar é quando a sua mente está mais impressionável, pois o seu cérebro produz dentro desse espaço ondas alfa. Os princípios básicos necessários para elevar a sua vibração estão dentro da conexão mente, corpo e espírito. É importante entender que cada pensamento
gera uma frequência específica e se mantivermos um pensamento suficientemente longo em nossa mente, e se ele for combinado com uma emoção, isso gerará uma frequência que será emitida no universo vibracional pelo biocampo. A nossa realidade é apenas um reflexo do nosso estado de ser. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.